Ele é o Filho de Deus. Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e nós estamos aqui juntos conhecendo, estudando, aprofundando na Palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas. E nós estamos na série Quem é esse Nazareno? Hoje é o 4º episódio e sim, nós vamos falar, esse Nazareno, ele é o Filho de Deus. No último episódio a gente falou sobre as profecias messiânicas, sobre tudo aquilo que o Antigo Testamento, que os profetas anunciaram a respeito do Cristo, a respeito do Messias e como Jesus completou cada uma delas. Jesus viveu, Jesus colocou em prática tudo aquilo que as Escrituras tinham deixado. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre o Nazareno como o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus, mas a gente pode até mesmo pensar que ele não passou de um grande profeta, de uma pessoa que operou sinais em nome de Deus. Pois é, queridos, mas a Escritura, a palavra, a Bíblia Sagrada nos diz que ele é o Filho de Deus. E a gente vai ver isso no livro de João, no Evangelho, o Evangelho que fala sobre a vida de Jesus e João que foi o discípulo amado, aquele que andou pertinho de Jesus, que conheceu Jesus ali do seu lado com afinidade, com intimidade, ele andou com o próprio Cristo e ele deixou escrito para nós coisas grandiosas. O Evangelho, ali, segundo os escritos de João, ele já começa trazendo uma referência importantíssima para o tema de hoje. A palavra está escrita assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que aconteceu? E o Verbo se fez carne. Vai lá, abre aí, João capítulo 1, verso 1. Você vai ver que está escrito dessa forma. João apresenta para nós Jesus como o Verbo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus desde o princípio e que se fez carne, que habitou entre os homens. E durante todo o livro que João escreve para nós, nós vamos ver inúmeras referências apontando Jesus como o Filho de Deus. Por quê? Naquele tempo existia a Bíblia completa como a gente tem hoje? Não tinha. A única coisa que eles tinham eram os escritos, a Torá, os escritos dos profetas, eles tinham os salmos, eles não tinham essa compilação da Bíblia que a gente tem hoje. Então, a revelação que eles tinham naquele momento não é a mesma revelação que a gente tem hoje com a Bíblia completa. Então, é interessante nós olharmos dessa forma para entendermos tudo aquilo que fez parte ali da vida, da trajetória do nosso Senhor. Então, olha só, as pessoas olhavam para Jesus, viam ele fazendo sinais e maravilhas, e eles achavam que ele podia ser mais um profeta, que ele podia ser um ungido de Deus, sei lá, que ele podia ser alguém especial. Mas aqueles que andaram com ele, que ficaram ali 3 anos num discipulado, numa vida contínua com Jesus, eles conseguiram perceber que ele era o Filho de Deus. A gente vê, inclusive, o relato de Pedro, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta ali naquele momento e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, que passagem, que revelação que Pedro teve. E Jesus fala: você não revelou de você mesmo não, isso aí foi Deus, foi o Espírito Santo que trouxe essa revelação ao seu coração. Quando Jesus falava com o povo, quando ele ensinava, quando ele estava ali no discipulado com seus discípulos, ele usa o termo eu sou. E eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Ele usa esse termo eu sou. Talvez para mim e para você,
olhar para esse contexto, para o versículo quando diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus anunciando isso, a gente tem um entendimento de que ele é o Filho de Deus. Mas pensa comigo, para os judeus ouvirem Jesus falando eu sou. Quem foi a pessoa que ouviu essa frase? E aí, pega aí na memória, na história, a gente vai lá em Moisés. Quando Moisés está lá na sarça e Deus chama Moisés e Moisés pergunta para ele, mas quem eu vou dizer que você é? A gente sabe que as nações tinham muitos deuses, enfim. E Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Então, quando se diz eu sou, a referência que o judeu, que aquele povo tinha ali, era do próprio Deus, de Deus falando com Moisés. E Jesus vem e traz essa expressão, eu sou o bom pastor. E quando ele traz essa expressão, lá na cabeça do judeu ele faz referência ao Deus que falou com Moisés lá no alto do Monte Sinai. E Jesus, ele fez isso de propósito. Sim, essa foi a intenção. João, então, queria fazer essa referência de que Jesus era o Filho de Deus. E não simplesmente alguém enviado por Deus, mas ele era o próprio Deus. Nós precisamos olhar para o Nazareno, para Jesus, como o Cristo, como o Messias, como um profeta, como um mestre, como ele foi chamado ali naquela época, mas acima de tudo, como o Filho de Deus. Onde que está escrito que ele é o Filho de Deus? Qual que é o verso mais conhecido da Bíblia Sagrada? Está lá em João, no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Onde está escrito? João deixou escrito para mim e para você, para que não houvesse dúvidas, para que quando nós olhássemos para Cristo, quando nós olhássemos para Jesus, quando a gente enxergar tudo que Jesus fez, a gente pudesse perceber que ele era o próprio Deus encarnado. E esse Deus, ele fez isso por amor. Ele se esvaziou da sua glória, ele andou nessa terra, ele assumiu a forma de homem, assim como eu e você, sofreu as mesmas dores, ele conhece tudo aquilo que a gente passa. Então, eu e você precisamos olhar para Cristo, sabendo que ele é o Filho de Deus. Leia o Evangelho de João. Você vai se apaixonar ainda mais por Jesus, porque João, ele esteve tão perto de Jesus, ele conseguiu perceber tanto esse amor de Deus, que ele expressa isso em todas as suas palavras descritas ali naquele livro. Então, entenda, esse Nazareno é o Filho de Deus. Ele não foi só um homem diferente, um homem importante, um profeta, um qualquer. Não, ele é o próprio Filho de Deus. E ele se entregou por mim e por você. E essa entrega permanece. É uma entrega única. O sacrifício perfeito. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ser reconectados ao Pai, para que a gente pudesse ser uma família com Deus. E ele, sendo o Filho, ele veio como o primeiro, para que então, entendendo tudo que ele fez, nós pudéssemos ser irmãos. Irmãos de quem? De Jesus. Gente, olha que revelação mais linda, mais transformadora e maravilhosa que a gente tem. Olhe para Jesus, olhe para o Nazareno, sabendo que ele é o próprio Deus. Filho do homem, ele andou nessa terra. Deus andou entre nós para nos mostrar o seu amor. É por isso que eu não canso de dizer que ele te ama
assim como você é. Ele sonhou com você, ele planejou você e ele tem algo extraordinário reservado para a sua vida. Conheça o Nazareno, conheça Jesus como o Filho de Deus e permita o Filho de Deus fazer morada no seu coração. E não acabou a história, tem mais uma revelação maravilhosa do Nazareno que nós ainda vamos compartilhar. Você não pode perder o próximo episódio, a gente vai falar de mais um aspecto desse homem, desse Deus, do Messias, do Cordeiro, do noivo que nós esperamos. Então não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e eu te encontro no próximo vídeo.